A cronobiologia e o sistema de meridianos acupunturais. Na teoria chinesa da acupuntura, a energia CHI circula através dos órgãos de acordo com um padrão diário. Considera-se que o fluxo de energia através dos diferentes meridianos, e, portanto, dos diferentes órgãos, varia de acordo com a hora do dia. Todos os principais meridianos apresentam dois períodos distintos com duração de 2 horas cada. Num desses períodos, a intensidade de circulação de energia atinge um máximo, e no outro, um mínimo. O período no qual o fluxo de energia através de um determinado meridiano é maior pode definir a hora do dia mais recomendável para se tratar uma doença no sistema de órgãos associados ao meridiano em questão. O horário de pico para o fluxo de energia no meridiano dos pulmões, por exemplo, vai das 3 horas às 5 horas da madrugada. Acredita-se que nesses horários a acupuntura possa ser mais eficaz no tratamento de crises de asma, em virtude da ocorrência concomitante de um pico de atividade nos meridianos associados aos pulmões. Mesmo contando-se com o mais dedicado dos acupunturistas, porém, é evidente que essa teoria dos biorritmos apresenta certas limitações práticas. Diagrama 21 Ciclos biorrhythmicos dos meridianos. Só recentemente a medicina ocidental começou a investigar a possibilidade de que determinados tratamentos possam ser otimizados de acordo com a hora do dia em que são aplicados. O recém-criado campo da cronobiologia está investigando a natureza dos ritmos biológicos internos humanos a partir de diversas perspectivas. Atualmente existem importantes evidências experimentais em favor da existência de um relógio biológico interno. Esse relógio interno, que controla diversas funções corporais, incluindo atividade enzimática cíclica no interior do cérebro, aparentemente também afeta a expressão da toxicidade das drogas. Cientistas empenhados em pesquisar o câncer testaram diversos agentes quimioterápicos para determinar se havia um horário ótimo para a administração das drogas a fim de minimizar os efeitos tóxicos colaterais nos pacientes. Verificou-se que os efeitos tóxicos dos agentes quimioterápicos eram mínimos quando os medicamentos eram aplicados em cobaias durante as primeiras horas da manhã. Portanto, parece que tanto a quimioterapia como os tratamentos através da acupuntura podem ter sua eficácia otimizada quando aplicados em determinadas horas do dia. Por enquanto, não se sabe se o fluxo cíclico de energia através dos meridianos é o responsável pela relação entre os níveis de toxicidade dos agentes quimioterápicos e a hora do dia em que esses medicamentos são ministrados. Esta é uma ideia que será investigada mais profundamente à medida que a cronobiologia for abordada a partir de um nível energético sutil de compreensão. É possível que parte dos nossos ritmos biológicos inatos sejam reflexos de ritmos energéticos sutis de frequências mais altas. Esses ritmos de energia sutil, por sua vez, estão em sincronia ressonante com os ciclos cósmicos do universo. O elo representado pelos meridianos acupunturas pode ser um dos caminhos através dos quais entramos em contato com as energias dos corpos celestes. É fato bem conhecido que muitos fenômenos biológicos parecem acompanhar os períodos de máxima e mínima atividade solar. O sistema de meridianos talvez seja um mecanismo energético através do qual as alterações na atividade solar são traduzidas em efeitos celulares e fisiológicos. Se os cientistas ocidentais levarem em conta o fluxo de energias cósmicas, relacionado com a hora do dia, através do sistema de meridianos acupunturais, talvez seja possível compreender certas alterações cíclicas que se manifestam nos fenômenos biológicos e são objeto de estudo dos cronobiologistas. As alterações cíclicas de energia nos meridianos são importantes para os acupunturistas que estejam tentando devolver o equilíbrio a sistemas de órgãos afetados por uma doença. O acupunturista encara uma disfunção no meridiano como um sintoma da ocorrência de um processo patológico no órgão a ele associado. O surgimento de alguma anormalidade no circuito de meridianos reflete um desequilíbrio nas energias polares das forças Yin e Yang. Nenhuma força existe de forma independente, mas sim em relação às necessidades energéticas totais do organismo. A restauração do equilíbrio energético nos circuitos meridianos do corpo, efetuada pela acupuntura, produzirá urna melhora nos estados da doença através da correção dos padrões energéticos que precedem a disfunção e a desorganização celular. Utilizando esta espécie de filosofia energética, os acupunturistas chineses têm sido capazes de tratar com sucesso não apenas as síndromes dolorosas, mas também diversas outras doenças em diferentes sistemas de órgãos. Infelizmente, a mentalidade ocidental preferiu concentrar-se nessa dimensão específica da terapia porque, até há pouco tempo, o único efeito da acupuntura que fazia sentido do ponto de vista científico era a analgesia. Esse modo de ver é consequência de uma postura que identifica os canais meridianos com o sistema nervoso, em vez de encará-los como singulares sistemas energéticos. A maioria dos físicos ocidentais não consegue aceitar a filosofia metafórica relativa a circuitos de energia fluindo através dos órgãos e se comportando como os elementos terrestres Yin e Yang. Para a maioria dos cientistas ocidentais, os meridianos acupunturais são estruturas imaginárias,
visto que sua existência não pode ser comprovada por estudos anatomicos publicados em periódicos médicos ortodoxos. Esses pesquisadores preferem acreditar que os caminhos neurais constituem os verdadeiros mecanismos de atuação da terapia acupuntural. Os cientistas ocidentais provavelmente virão a conceituar os meridianos acupunturais, não através da medicina, mas sim da física moderna, já que esta última conceitualiza a energia de uma maneira semelhante. Os meridianos acupunturais e o sistema nervoso operam de forma complementar. Cada sistema trabalha em harmonia para traduzir os fenômenos energéticos superiores em padrões fisiológicos celulares. As pesquisas de Kim Bon-an sugerem efetivamente a existência de estruturas tubulares meridianas que se estendem através de todo o corpo físico. Os extensos estudos de Kim comprovaram a existência de uma ramificação distinta nesse sistema de meridianos tubuliformes com a função específica de fornecer energia à rede neuronal do corpo. Kim descobriu que a seção dos meridianos que proporcionavam nutrição aos nervos ampliava de forma significativa o tempo necessário para a condução dos impulsos nervosos. Nesta altura, poderíamos nos perguntar se existe alguma outra evidência experimental, além do trabalho de Kim Bon-an, indicando a possibilidade de existência de uma rede de meridianos acupunturais? Existem outras pesquisas comprovando a correspondência entre o sistema chinês de caminhos meridianos e os órgãos do corpo? A resposta a esta pergunta é positiva. Pesquisas envolvendo medições sistemáticas das características elétricas do sistema de meridianos confirmaram a existência de uma ligação entre os meridianos e os órgãos do corpo. Através de medições desses parâmetros elétricos, talvez seja possível comprovar não apenas a existência dos meridianos, mas também a capacidade potencial de se usar a acupuntura para localizar com precisão a ocorrência de doenças em sistemas de órgãos. O sistema de meridianos acupunturais, como uma interface para a realização de diagnósticos, os pontos de acupuntura apresentam singulares características elétricas que os diferenciam da pele circundante. O fato de os pontos de acupuntura apresentarem uma resistência elétrica mais baixa que a da pele, um reflexo de sua maior condutividade, pode ser usado para se localizar eletronicamente esses pontos ao longo dos meridianos superficiais. Vários estudos experimentais realizados por diversos pesquisadores orientais têm sugerido que os pontos de acupuntura podem ser úteis não apenas no tratamento, mas também no diagnóstico dos estados de doença. O Dr. Hiroshi Motoyama, um pesquisador do Japão, mencionado anteriormente como a pessoa que desenvolveu um equipamento utilizado na detecção dos chakras, também projetou um sistema que mede as características elétricas dos diversos meridianos acupunturais a fim de obter informações fisiológicas. O equipamento, que Motoyama chamou de aparelho AMI, forma abreviada do aparelho para mensuração dos meridianos e órgãos internos correspondentes, é um sistema computadorizado que pode diagnosticar desequilíbrios fisiológicos em questão de minutos. O aparelho possui 28 eletrodos que são fixados nos pontos de acupuntura terminais dos meridianos, localizados caracteristicamente nas extremidades dos dedos das mãos e dos pés. Agulhas de acupuntura ou clipes especiais são colocados nesses pontos de acupuntura a fim de obter informações de natureza elétrica. Os dados elétricos provenientes desses pontos são transmitidos a um computador especial que, em seguida, analisa e interpreta as informações. O aparelho AMI faz suas mensurações nos pontos terminais dos pares de meridianos. O meridiano dos pulmões, que leva energia CHI aos pulmões, existe na verdade como um conjunto constituído por dois meridianos. Um dos meridianos estende-se ao longo do lado direito do corpo e o outro ao longo do esquerdo. A base racional para a mensuração dos dados elétricos em cada um dos meridianos dispostos em pares provém da teoria chinesa do Yin e do Yang. A versão moderna dessa teoria sugere que, quando os órgãos internos estão em estado de equilíbrio energético, ou seja, saúde, os meridianos acupunturais de cada par serão eletricamente semelhantes em valor. No órgão em que um estado de doença já estiver presente ou prestes a se manifestar, haverá notáveis diferenças elétricas entre os dois meridianos do par a ele associado. O aparelho AMI tem a capacidade de detectar correntes elétricas localizadas provenientes de pontos de acupuntura situados nas extremidades dos meridianos. Motoyama estudou mais de 5.000 indivíduos, utilizando o aparelho AMI, a fim de obter dados estatísticos de referência para estabelecer parâmetros elétricos e fisiológicos de normalidade e anormalidade. Quando as diferenças elétricas entre os meridianos da esquerda e da direita apresentavam uma ordem de grandeza maior que a de dois desvios padrões em relação à média, seus valores eram impressos em vermelho pelo aparelho AMI, a fim de destacar os sistemas de órgãos que estiverem desequilibrados. O Bob Hope Parkinson Research Institute, da Flórida, vem utilizando o aparelho AMI para estudar anormalidades energéticas e desequilíbrios fisiológicos em pessoas que sofrem do mal de Parkinson, um distúrbio neurológico degenerativo que afeta a coordenação motora. Os primeiros dados obtidos com o uso do aparelho AMI sugerem que diversos parkinsonianos apresentam anormalidades, previstas com base nos desequilíbrios entre os meridianos,
tanto nos intestinos grosso e delgado como no coração. É possível que esse desequilíbrio gastrointestinal reflita um problema funcional relativo à absorção, feita pelos intestinos, dos nutrientes fundamentais envolvidos na síntese de neurotransmissores. Sabe-se que os parkinsonianos apresentam déficits de dopamina em determinadas partes do cérebro chamadas gânglios basais. Os pesquisadores do Instituto esperam poder usar o AMI para distinguir os diferentes estágios e tipos de parkinsonismo e, quem sabe, obter maior controle sobre o processo básico da doença. Uma prefeitura municipal do Japão está usando o aparelho AMI para verificar as condições de saúde de cada funcionário por ocasião do exame médico anual obrigatório. Apenas aqueles indivíduos cujos meridianos apresentam resultados anormais são solicitados a passar por exames médicos suplementares. Certo número de profissionais da medicina estão usando o AMI nos Estados Unidos com resultados positivos. O rápido sucesso da tecnologia AMI faz mais do que confirmar a utilidade das tecnologias relacionadas com a acupuntura. O fato de as informações obtidas através do AMI terem correlação com o estado dos órgãos internos confirma a antiga teoria chinesa que associava determinados meridianos a sistemas de órgãos específicos. Além do mais, hoje estamos estudando a teoria da acupuntura a partir de um ponto de vista que leva em conta sua utilidade potencial para a realização de diagnósticos. Os meridianos de acupuntura estão sendo usados não apenas na terapia, mas também no diagnóstico. As teorias ocidentais a respeito dos mecanismos da acupuntura têm se inclinado a enfatizar os caminhos neurológicos de atuação, tais como os mecanismos do portão espinal e a liberação de endorfinas no cérebro. Embora a estimulação nervosa possa ser uma explicação aceitável para cientistas que estejam tentando compreender a analgesia produzida pela acupuntura, é bem mais difícil conceber o modo pelo qual um nervo periférico localizado no dedo de uma mão ou de um pé possa ser capaz de fornecer informações importantes a respeito do estado do fígado ou do pulmão de um paciente. As informações obtidas através do aparelho AMI fortalecem a hipótese da existência do sistema de meridianos e as associações previstas entre esse sistema e os diversos órgãos do corpo. Graças a equipamentos como o aparelho AMI, o sistema de meridianos da acupuntura está começando a encontrar confirmação tecnológica e a ser reconhecido como um modelo válido para explicar os mecanismos de funcionamento fisiológico. Além disso, a capacidade de diagnosticar precocemente e de forma não agressiva os estados ou tendências para a doença, através da monitoração externa dos pontos de acupuntura, tem uma importância óbvia para a saúde pública. Outro sistema de instrumentação que contribuiu para dar maior credibilidade à teoria chinesa da acupuntura é a fotografia Kirlian e suas ramificações. Os relatos iniciais a respeito do trabalho de Kirlian na União Soviética sugeriram que os pontos de acupuntura poderiam ser fotografados por meio de aparelhos que produziam descargas de alta frequência. Alguns desses experimentos foram reproduzidos por diversos pesquisadores norte-americanos, incluindo Piso e outros. A abordagem mais sofisticada na área da formação de imagens eletrográficas de pontos de acupuntura talvez tenha sido feita pelo Dr. Ion Dumitrescu, um físico romeno que desenvolveu um processo de exploração do corpo conhecido como eletronografia. O trabalho de Dumitrescu com a eletronografia é um reflexo de suas pesquisas no sentido de tentar aperfeiçoar o processo Kirlian e conseguir resultados melhores do que aqueles obtidos com os primitivos aparelhos de impressões digitais usados atualmente pela maioria dos pesquisadores. Utilizando computadores e eletrodos especiais, a eletronografia tornou possível a exploração eletrográfica de grandes porções do corpo, tais como o peito e o abdômen. Em suas primeiras pesquisas, Dumitrescu observou determinadas áreas do corpo onde apareciam pontos eletricamente radiantes. Dumitrescu descobriu que havia uma correlação entre muitos desses pontos, que ele chamou de pontos eletrodérmicos, e os clássicos pontos de acupuntura distribuídos ao longo do corpo. Depois de estudar literalmente milhares de indivíduos através do processo eletronográfico, Dumitrescu chegou a algumas conclusões a respeito desses pontos eletrodérmicos, acupunturais. Ele verificou que esses pontos só apareciam nas eletrografias de indivíduos nos quais um determinado sistema de órgãos estivesse sofrendo, ou na iminência de sofrer, um processo patológico. Verificou-se que os pontos brilhantes coincidiam com os pontos de acupuntura do meridiano associado ao órgão doente. Descobriu-se posteriormente que o tamanho e o brilho dos pontos de acupuntura estavam relacionados com sua atividade elétrica e com a gravidade do processo de doença. Quanto maior os pontos eletrodérmicos, mais grave a patologia. Se não houvesse doenças latentes ou ativas, os pontos eletrodérmicos não apareciam nas eletrografias. Em outras palavras, os pontos de acupuntura só seriam visíveis eletricamente quando houvesse um desequilíbrio nos meridianos que refletisse uma disfunção orgânica. Embora os meridianos propriamente ditos não pudessem ser fotografados por esse processo, frequentemente verificava-se que os pontos eletrodérmicos ocorriam ao longo de linhas que coincidiam com os clássicos meridianos acupunturais. Energia entre o corpo e o meio elétrico circundante.
Eles constituem pontos de comunicação entre o organismo e os campos energéticos existentes em torno dele. As descobertas de Dumitrescu acerca do comportamento dos pontos eletrodérmicos complementam as informações a respeito da atividade elétrica dos meridianos obtidas através do aparelho Amide Motoyama trabalhando de forma independente. Os dois pesquisadores comprovaram a existência de uma ligação entre um desequilíbrio energético nos meridianos e um processo patológico no órgão associado aos meridianos em questão. A pesquisa de Dumitrescu demonstra de forma mais vívida a natureza das trocas de energia, através dos pontos de acupuntura, entre o ambiente eletromagnético e os meridianos. Ao passo que Motoyama monitorou os pontos de acupuntura específicos para uma determinada doença, nas eletronografias do corpo feitas por Dumitrescu, os pontos de acupuntura que refletissem desequilíbrios energéticos apareciam espontaneamente como locais de perturbação energética. O sistema de meridianos acupunturais é uma interface de trocas energéticas entre o nosso corpo físico e os campos de energia existentes em torno de nós. Essas energias eletromagnéticas incluem não apenas os fatores locais e cósmicos do ambiente, mas também outros tipos de inputs energéticos provenientes de corpos de frequências mais elevadas, tais como os veículos etérico, astral, etc. Os fenômenos medidos por essas novas tecnologias como, por exemplo, o aparelho AMI e os equipamentos de exploração eletrográfica, são manifestações elétricas de processos energéticos de frequências mais elevadas. Conforme vimos anteriormente em nossa discussão a respeito das energias do espaço-tempo positivo-negativo, essas energias de frequências mais elevadas são de natureza basicamente magnética. As pesquisas indicam que o corpo etérico forma uma espécie de rede magnética holográfica com a matéria e as células do corpo físico através ao sistema de meridianos acupunturais. Os potenciais elétricos medidos nos pontos de acupuntura refletem as correntes internas sutis que fluem através de todo o sistema de meridianos. Essas correntes internas fluem através de circuitos meridianos especializados que distribuem essas vitais e sutis energias magnéticas para os diversos órgãos do corpo. O sistema de meridianos acupunturais interage com o sistema nervoso através de uma série de etapas de transdução de energia que, em última análise, permite que esses fenômenos energéticos superiores influenciem a eletrofisiologia celular. A rede meridiano-glial, uma interface elétrica com o sistema nervoso humano. O fato de os teóricos ocidentais terem descoberto a existência de elos neurais e neurohormonais com o sistema de acupuntura não significa que os meridianos sejam nervos. Isto acontece porque uma ramificação do sistema de meridianos opera em estreita ligação com os sistemas nervoso central e periférico e exerce influência sobre eles. No sistema nervoso, a comunicação se faz através de potenciais elétricos de ação, os quais transmitem mensagens por meio de uma linguagem especial de frequência digital. As informações são transmitidas por meio de alterações nas frequências das descargas dos potenciais de ação. O cérebro consegue interpretar essas informações através da rápida decodificação das alterações nas taxas de descarga dos potenciais de ação, sinais elétricos nervosos, que chegam até ele. Em outras palavras, o sistema nervoso transmite e recebe informações através de mensagens que são codificadas digitalmente no número de descargas elétricas nervosas por segundo. O mesmo código numérico formado por taxas de descarga nervosa terá significados diferentes na medida em que um determinado nervo estiver se comunicando com as áreas do cérebro que processam as informações sensoriais relativas ao tato, olfato, paladar ou algum outro sentido. Descobriu-se recentemente que os sistemas constituídos pelas células gliais e de Seva, que antes se julgava terem apenas a função de nutrir os nervos que circundavam, também tem uma função adicional de natureza elétrica. As pesquisas indicam que a rede de células gliais tem a capacidade de transmitir informações através de lentas alterações nos potenciais de corrente contínua. Disse que esse tipo de transmissão de informações é de base analógica, em oposição ao código de impulsos digitais dos potenciais de ação neurais. O sistema analógico de transmissão de dados opera através de variações na voltagem das membranas celulares, o potencial de corrente contínua da membrana. Um aumento ou diminuição na voltagem das células é transformado num determinado tipo de informação que é retransmitido pelo circuito glial. Embora a transmissão analógica seja consideravelmente mais lenta que a transmissão digital, ela é reconhecida como uma forma alternativa e eficaz de transmissão de dados. O sistema de corrente contínua das células gliais parece estar envolvido com os laços de realimentação autocurativos de natureza elétrica e relacionar-se com fenômenos como a corrente de lesão. Esse tema foi discutido, juntamente com o trabalho do Dr. Becker, no capítulo 3. É provável que o sistema de acupuntura produza algum tipo de input no sistema nervoso, conforme é evidenciado pela capacidade de acupuntura de analgesia promover a liberação de endorfina no cérebro. Num certo nível, isto poderia ser conseguido influenciando-se os potenciais de corrente contínua da rede de células gliais, a qual segue os caminhos dos nervos.
As correntes elétricas que fluem através do sistema de meridianos acupunturais talvez reflitam os papéis dos meridianos na formação de um extraordinário tipo de sistema circulatório de energia. É possível que as correntes contínuas associadas à rede de meridianos e de células gliais possam influenciar a produção e a transmissão dos potenciais de ação pelos nervos. Certas informações parafísicas tendem a confirmar essa hipótese. Os potenciais de corrente direta, mensuráveis nas superfícies intactas de todos os seres vivos, demonstram a existência de um complexo que está espacialmente relacionado com o arranjo anatômico do sistema nervoso. Os potenciais de superfície estão associados diretamente aos elementos dos diversos sistemas circulatórios. O quinto sistema circulatório é aquele que está ligado a uma corrente energética interna que flui através das linhas acupunturais. Ele opera continuamente e está o tempo todo disponível para moldar o sistema de potencial de ação utilizado pelas redes de nervos. Esse sistema de potencial de ação, portanto, existe sobre um substrato de potenciais de corrente direta que, na verdade, precedem o mecanismo de transmissão de dados através de potenciais de ação. Os potenciais de corrente direta pré-existentes têm originalmente a função de dirigir os processos biológicos, controlando assim as propriedades básicas dos organismos vivos. A forma humana é uma rede de campos magnéticos que se movem entre o projeto básico do Overself, conjunto formado pelo corpo etérico e outros corpos superiores, e os aspectos típicos dos órgãos humanos, isto é, o relacionamento axial. As linhas que unem esses domínios magnéticos são chamadas de linhas axiatonais. As redes axiatonais, formadas pelo entrecruzamento de linhas axiatonais, formam uma interface com as atividades biológicas do organismo. As redes permitem que haja interação entre as estruturas celulares físicas e as frequências vibracionais inferiores ou superiores. A interconexão biológica do homem com as energias de frequências vibracionais superiores realiza-se através do sistema de meridianos acupunturais, o qual forma uma interface com a linha e o sistema de rede axiatonais. A acupuntura e as tinhas axiatonais constituem parte de um sistema circulatório pentadimensional que é usado para retirar do overself a energia básica usada para a renovação da estrutura físico-celular. Esses dados parafísicos colocam em perspectiva a ligação neural entre o sistema de meridianos acupunturais, as correntes elétricas detectadas nos pontos de acupuntura e a interface entre os meridianos e as esferas energéticas superiores, chamadas coletivamente aqui de Overself. Sugere-se que os inputs energéticos dos meridianos influenciam a capacidade dos potenciais de ação do sistema nervoso através da variação das correntes contínuas que fazem parte do ambiente elétrico no qual operam os neurônios. Essa ligação energética indireta com o sistema nervoso explica por que se pode detectar fenômenos neurológicos em resposta à estimulação acupuntural.